Eu quero saudar a todos os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, aqueles irmãos de outras igrejas que também nos assistem, irmãos servos de Deus. Nós queremos saudar a todos aqueles também que nos veem pelo canal aberto da 126 TV, canal 126, ou pelo canal 85 da Sky, ou mesmo pelo YouTube. A todos a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade, fechando esse assunto sobre os dons espirituais na vida da igreja hoje, logo depois da vinheta. Irmãos, nós temos abordado nesses últimos programas nossos o assunto dons espirituais. Falamos, fazendo só uma retrospectiva rápida, mostrando que nós abordamos nesse programa, nessa última fase, falando sobre dons espirituais, mostramos que os dons espirituais são manifestações do Espírito Santo e como tal, aconteceram no Velho Testamento. Não com esse nome, com essa citação de Paulo como dom espiritual. Mas a forma do Espírito Santo operar no Velho Testamento foi muito parecida, e nós falamos isso nos programas anteriores. Falamos também sobre a manifestação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Jesus tinha a plenitude do Espírito Santo. Falamos sobre a doutrina da igreja, como Paulo descreve os dons espirituais nas suas cartas doutrinais, especialmente no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. E nós falamos também sobre os dons espirituais na igreja hoje, mostrando que a operação do Espírito Santo é a mesma, porque a igreja é a mesma. Nós vamos concluir dizendo uma coisa que vocês vão entender. A Bíblia fala como a igreja é tipo, a Bíblia descreve a igreja como uma árvore, descreve como uma vinha, por exemplo. Então a pergunta que eu faço para você é a seguinte: vinha, a igreja, a vinha é tipo da igreja. Então a vinha que existiu lá no início do primeiro século, ela é diferente da vinha hoje. A vinha lá, que era a igreja, como que ela surgia? Toda planta precisa de uma semente. Qual a semente que deu origem à igreja? Foi a palavra, não é? A palavra, eis que o semeador saiu a semear. Então a igreja é resultado da semente que germinou e que produziu uma árvore. Essa árvore é chamada de vinha. Se você plantar uma semente de uma árvore, ela vai ter que dar a mesma árvore. Então você plantou uma semente de uva, vai nascer uma videira. Não vai nascer uma mangueira, não vai nascer uma outra planta, vai nascer videira. Você plantou a semente de videira, vai nascer videira. Qual a semente que deu à igreja? A palavra. Então, a semente que foi semeada, e o semeador é o Espírito Santo, nós chegamos nessa época nossa, agora, a última igreja, como nós temos visto e vamos ver nos programas que o pastor Gilson vai trazer para nós, as 7 cartas, nós estamos vivendo o último período da igreja.
O Espírito é o mesmo, porque a próprio livro de Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, falou em todo esse período. E a semente é a mesma, que foi lançada durante todo esse período. Qual a semente? A palavra de Deus, que é a semente. A palavra viva, a palavra eficaz, como diz na carta aos Hebreus. Então, essa semente, que plantada lá na igreja primitiva, deu uma vinha, deu uma videira, origem a vinha, que é a igreja, é a mesma semente plantada hoje e que não deu uma árvore diferente. Se a árvore é diferente, então ela não é videira, ela é outra árvore. E se ela é outra árvore, a semente não é aquela semente verdadeira, a semente lá do início. Então, essa semente que deu outra planta que não foi videira, essa semente não é a palavra. A palavra, ela vai dar a mesma planta que era da igreja primitiva, que era aquela videira, aquela vinha, não é? Que as videiras formam a vinha, a plantação, né? As videiras formam a vinha, que é a plantação, né? das árvores que produzem a uva. Então, a igreja de hoje é a mesma igreja primitiva. Então, os dons espirituais que existiram na igreja primitiva existem hoje. A manifestação do Espírito Santo na vida da igreja primitiva é a mesma manifestação do Espírito Santo hoje. É só olhar o livro de Atos e vai ver que é a mesma igreja, as mesmas experiências. A mesma forma do Espírito Santo operar e as experiências que acontecem. Então, quando nós falamos hoje desta operação do Espírito Santo na vida da igreja, nós observamos que há uma linha. E é isso que é importante nós observarmos na igreja nos dias atuais. Qual o objetivo do Espírito Santo na vida da igreja? Nós falamos isso várias vezes: edificar. Há uma preocupação do Espírito Santo em identificar o dom na vida de alguém? Não, já falamos isso outras vezes. Há a preocupação do Espírito Santo em promover alguém? Não. A doutrina fala que o Espírito opera no corpo. Então, cada um de nós é parte do corpo, então cada um de nós tem função. Cada um de nós não é dono nem senhor da bênção, porque nós somos parte, nós somos órgão, nós não somos cabeça. Nós somos corpo, somos parte de um corpo cujo cabeça é Cristo. Mas para que Cristo seja cabeça, é necessário que esse sangue que circula por esse corpo, esse sangue que significa o Espírito Santo, esteja operando dentro desse corpo. Assim, o governo é do Espírito, assim Cristo é o cabeça. Então nós começamos a observar, e por isso que a nossa ênfase toda é naquilo que a própria palavra diz. A palavra diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então a igreja fiel e verdadeira, ela tem o espírito de profecia. A manifestação dos dons espirituais na vida da igreja tem um caráter profético. Por quê? Porque todo o objetivo do dom espiritual na vida da igreja é o preparo dela. É por isso que é para a edificação. Por quê? Porque a igreja está sendo preparada. Nós estamos sendo preparados ou para a partida antes, quando cada um vai ter o seu tempo, né, que é profético, ou para o toque da última trombeta. E nós vivemos num momento muito próximo disso, porque nós estamos vivendo aquilo que nós falamos, e é até importante quando nós falamos sobre marcadores proféticos, o tempo que está sendo marcado dentro desse momento da igreja. Nós falamos na igreja de Filadélfia, quando fala que a penúltima igreja, a sexta carta, que fala sobre
o cedo venho, e depois em Laodiceia, o breve, e mais ainda para o final, é o eis que estou à porta e bato, quer dizer, quase que o momento final da igreja, e o arrebatamento da igreja é o toque da última trombeta. E para ouvir a última trombeta, vai ter que ouvir a voz do Espírito Santo. E quem é que está ouvindo a voz do Espírito Santo? A igreja fiel e verdadeira. Não estou falando que é a igreja cristã maranata, ICM, não, estou falando de povo. O povo que está ouvindo a voz do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo. Os dons espirituais, então, têm um caráter profético, preparando a igreja para isso. E nessa hora, nós temos uma preocupação muito grande, nós pastores, nós que estamos vivendo isso, vivenciando isso, e nesse ano, quando o Senhor tem chamado a nossa atenção, a atenção dos pastores, para o aperfeiçoamento do nosso entendimento, e o Senhor disse que esse ano, o ano estaria dividido em 4 partes. A primeira parte nós estamos dando ênfase ao trabalho com os pastores, que é o aperfeiçoamento de governo, do entendimento do governo, como é que é o governo da igreja, a vida nisso. E essa segunda parte que estamos entrando, o Senhor falou que são 4, esse ano 2024, e essa segunda parte que é o aperfeiçoamento dos dons. Mas como aperfeiçoamento dos dons? Os dons são perfeitos? Sim, os dons são perfeitos. Nós é que somos imperfeitos. Então, o que o Espírito Santo quer, e ele tem falado, é que nós temos que aperfeiçoar esse nosso entendimento sobre o dom espiritual e a maneira como ele vai operar na vida da igreja. Por que isso? Porque nessa hora, o Espírito Santo quer operar, e a operação clara do Espírito Santo na vida da igreja é através dos dons espirituais, que são a operação do Espírito Santo. Isso é fundamental nesse momento. Eu vou contar uma experiência para os irmãos. Quando nós começamos um trabalho no Rio de Janeiro, quando nós abrimos uma igrejinha não, porque era uma propriedade grande, lá no bairro do Leme, lá no Rio de Janeiro. Era um grupo pequenininho, nós começamos com um grupo pequenininho. É um bairro nobre, nós estávamos começando com pouco menos de 20 pessoas e nós levamos daqui, eu e mais um grupo de 4 irmãos, para esse trabalho lá no Leme. A grande experiência nossa ali naquele início de trabalho, na evangelização, foi dom espiritual. Mas coisas assim impressionantes. Por exemplo, uma das primeiras grandes experiências que tivemos ali, eu me lembro como se fosse hoje, uma delas foi, nós fazíamos na sexta-feira uma serenata, fazia uma vigília de 8 às 9, e depois o pessoal fazia uma serenatas ali. E no outro dia de manhã, um fato interessante, o Senhor tinha dado uma revelação dos jovens. Havia um prédio e o Senhor tinha revelado que no horário tal, era 10h30 mais ou menos, o Senhor revelou a um dos jovens que estava lá nesse trabalho que uma pessoa ia saltar do prédio, tentar suicídio, coisa parecida. O grupo foi para a porta daquele prédio mais ou menos 10h20, a revelação tinha sido 10h30, e começaram ali a tocar uns instrumentos, né? Ali na entrada do prédio. Lá na portaria, quem estava lá de porteiro era um irmão da Assembleia de Deus, e viu o nosso grupo ali tocando e cantando. Esse irmão veio lá e abriu, não, entra, canta aqui dentro e tal. E o grupo entrou, começou a cantar e tal. Quando deu 10h30, certinho, a porta do elevador abre e sai uma senhora, uma jovem senhora, toda descabelada, toda com o rosto todo molhado, e ela diz assim: vocês acabaram de salvar a minha vida, porque eu abri a janela para saltar e ouvi
esse louvor e resolvi descer aqui. Foi uma das primeiras conversões que nós tivemos ali. O dom espiritual, essa manifestação do Espírito Santo na vida da igreja é muito importante nos dias de hoje, porque nós estamos vivendo um mundo difícil, um mundo muito da razão. A própria religião hoje, a própria tradição religiosa, aí por isso o cristianismo está nessa crise toda, ela vive na razão. Aquilo que as pessoas usam, a palavra não transcende. E você, para sair dessa medida, que é a medida da obra criadora, aquela que é a medida das medidas do universo, e para você ir para uma outra medida, é necessário que alguém te leve a isso. E o veículo para levar isso é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo te leva a isso, você tem a experiência com os dons espirituais. E é isso que é profundamente importante na vida da igreja, não só na evangelização, mas no dia a dia da igreja. Nós temos a experiência do culto profético hoje. Eu me lembro que uma vez eu cheguei numa igreja, fui tomar posse numa igreja. Eu vou citar o nome porque é uma igreja conhecida, era a igreja de Castanheiras. Eu fui pastor lá um tempo. Eu fui pastor das duas igrejas, Moby Dick e Castanheiras. Eu assumi lá antes ainda da construção do Templo Novo. Eu cheguei lá numa terça-feira e tinha um diácono, não vou citar o nome, hoje é pastor, e eu cheguei para pregar e pedi os dons para o culto profético, e ele disse que não tinha dons. E ele me disse, não é porque não tem dons, pastor, é exatamente porque hoje não tem nenhum visitante. E eu perguntei assim, mas os dons do culto profético são só para o visitante? E a igreja não precisa de dons? E ele ficou assim, parado. Os dons não são só para a evangelização. Há os dons para a evangelização. O culto hoje tem que ter dons. Não adianta fazer, não é aquela coisa toda. Eu disse isso uma vez, eu fui numa igreja, igreja nossa, e eles davam aquela coisa toda, faziam aquele barulho todo, e na hora da reunião do culto profético eles não tiveram um dom, e eu falei, mas peraí, lá vocês fazem aquele barulho todo, e aqui vocês não têm nenhum dom espiritual? O que Paulo ensina? A manifestação do Espírito Santo é o barulho que vocês fizeram ou a presença de dom espiritual? A doutrina bíblica, no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, diz claramente o que acontece quando vocês se reúnem. Tem língua, tem profecia, tem revelação. Então o dom espiritual faz parte do culto. E o dom espiritual no culto, ele tem que existir. O dom espiritual faz parte do culto, como diz Paulo nas suas cartas. Então o que acontece? O dom espiritual é só para o visitante? Não. O irmão saiu de casa, fez um pedido, clamou ao Senhor, pediu uma resposta. Deus ouviu, o Espírito Santo ouviu a voz dele. Chegou lá na igreja, o Espírito Santo mostrou. Por quê? Porque Paulo diz aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não passou pelo coração do homem. Ou seja, aquilo está escondido, é o mistério, é aquilo que o Espírito Santo revela para a edificação da sua igreja, para o crescimento da sua igreja. Os dons espirituais fazem parte disso. É por isso que é importante a presença dos dons espirituais. Há cultos, não é que você não pode prescindir do dom espiritual. A nossa experiência com o batismo, quando você vai batizar um irmão nas águas, e o Espírito Santo ali se manifesta para falar àquele que está sendo batizado, dom espiritual. Um momento de ceia, não é possível você ter um culto de ceia, que é uma das nossas festas. Eu costumo dizer que a igreja tem duas festas. Primeiro é o batismo, que é uma festa da igreja, quando aqueles novos descem às águas, é a festa, o batismo. E a segunda festa da igreja é a ceia, a comunhão, quando se reúne, a fazer memória de mim,
a identificação do corpo e do sangue, quer dizer, o corpo vivo com o sangue que é o Espírito, é um momento importante, profético na vida da igreja. Você não pode ter um culto de ceia sem dom espiritual. Uma igreja que tem um culto de ceia, que realiza um culto de ceia, sem um dom espiritual, essa igreja está doente, sem dúvida que está doente. Porque a ceia é um momento especial da igreja, da comunhão, da identificação com o corpo. O Espírito Santo está operando. E se nesse culto não há manifestação de dom espiritual, certamente essa igreja, estou dizendo igreja batizada com o Espírito Santo, igreja com dons espirituais, que é a igreja fiel, que é a igreja verdadeira, seja onde ela estiver. Ela tem que ter ali a presença do dom espiritual. Isso não tenha dúvida, porque é isso que o Espírito Santo quer fazer. Então, meus irmãos, nós estamos concluindo esse momento dos dons espirituais, mostrando os dons espirituais hoje na vida da igreja, a importância de aperfeiçoar esse entendimento. E como nós vamos fazer isso? Como nós vamos ter a manifestação com mais profundidade? Mas a minha igreja tem poucos dons. Como é que eu mudo isso? Mas os irmãos têm os dons assim, não são tão profundos. Como é que eu mudo isso? Como é que eu mudo isso? Vamos usar, meus irmãos, aquilo que a Bíblia ensina e que são os próximos assuntos nossos aqui em Momento da Doutrina. Nós vamos começar a falar em Momento da Doutrina sobre os recursos da graça. O que é que você faz para que essa operação do Espírito Santo seja cada vez mais intensa, seja cada vez com mais profundidade? Como que isso acontece? Nós vamos levar as igrejas a buscar mais, a usar mais os recursos da graça. Não é? Todo mundo já sabe, o jejum, a madrugada, tudo isso, a própria santificação da igreja, mas os recursos da graça, como eu disse, recursos da graça, jejum, madrugada, leitura da palavra, louvor, enfim, tudo isso nós vamos falar nos próximos programas para que os dons espirituais sejam cada vez mais intensos na vida da igreja. Meus irmãos, nós vamos parar por aqui e nós vamos começar a falar depois sobre recursos da graça. A todos a paz do Senhor.